pegar do início, né? Eu sempre gosto de falar assim, o porquê escolheu biomedicina, né? No caso, o porquê da profissão, como que era a sua vida durante o ensino médio, né? Você já tinha essa ideia do que queria, do como fazer, como que foi essa parte assim Então, da Simone antes da faculdade? então, é uma história até meio que engraçada, porque eu nunca quis biomedicina. Eu Não tinha nunca, eu nunca intenção. quis, não era minha intenção. Eu sempre, no ensino médio, eu sempre gostei muito de história, de português. A minha mãe, ela é professora de português até. Ah, você já deu uma família de A professor minha já. mãe foi professora, ela não continuou na carreira, Aham. mas ela se formou. E então eu gostava muito disso, sempre gostei muito de ler, sempre fui muito incentivada a isso. E aí eu sempre quis direito. Então, assim, Você é um queria uma pouco. área totalmente É diferente, nada a ver com totalmente saúde. divergente da área da saúde. Eu nunca sonhei nisso. Embora, quando eu era criança, eu pensava em ser cientista, pesquisadora, né? Então, assim, tinha esses dois lados Mas meus. sempre pensou em estudar. Nunca pensou assim, não sei se eu quero Não, eu faculdade. sempre gostei muito. Uhum. Eu sempre tive facilidade. E aí eu saí do ensino médio e eu pensei, a minha família nunca teve dinheiro para pagar uma faculdade particular, né? Uhum. Então eu sempre tive que pensar em fazer uma federal. E aí vem a responsabilidade. Todo mundo sabe que formou, tem que ingressar na faculdade, né? Senão você fica Ingressar. lá aquele tempo perdendo. E aí eu fiz um vestibular seriado, que é o PISME, não sei se você já ouviu falar, Sim, sim, conhece, sim. lá de Juiz de Juiz de Fora, Fora, né? Governador Da FGTOF. Valadares, isso. E aí eu fiz esse vestibular no primeiro, segundo e terceiro ano. E no Uhum. último ano, eu vi que minha nota não era tão boa, mas assim, eu tinha uma chance. E aí eu não passei. Eu fiquei por pouco de passar. Sério mesmo? Fiquei na chamada regular, né? Fiquei em lista de espera, não consegui Pra advocacia. para advocacia. E aí eu surgiu uma vaga lá em Governador Valadares para eu ir. E eu Uhum. não fui. Questões financeiras, não consegui ir. E aí eu tive que pensar num plano B. A gente dá aquele receio, né? Eu fiz prova pra Marinha. E aí saímos em três colegas para ir lá pro Rio fazer prova. E Nossa. eles não passaram. E a minha nota foi a melhor deles. E aí eu fiquei, mas eu vou sozinho. O Aí que você que eu vou foi? fazer lá? Aí eu acabei que eu não fui. Não foi. Eu desanimei por causa de É. muito longe, longe de família, longe de ninguém Então, com nada, né? tinha isso também, né? Além de ser longe, o custo que eu ia ter lá era praticamente o valor da mensalidade da faculdade particular. Então, seria elas por elas, né? Então, É, a com gente certeza. não considerou ir. E aí eu não considerei ir. E aí eu pensei num plano B. E como eu gostava muito de biologia, sempre gostei muito. Uhum. Eu comecei a olhar áreas da saúde, em geral. Eu não tinha nada específico na minha cabeça. Uhum. Aí eu olhei várias faculdades, vários cursos. Um belo dia peguei, pesquisei no Google lá biomedicina. Do nada. Foi do nada. Pesquisei biomedicina e li um pouco sobre. Uhum. Porque o curso de biomedicina é um curso relativamente novo, assim. Ele não é tão antigo e, assim, poucas pessoas hoje em dia você fala assim: o que você faz? Eu sou biomédica. Aí a pessoa fica assim: tá, É o mas que o que é. que é biomédico? É Primeira quase coisa igual que se médico? relaciona é na parte da estética, né? Quase todo mundo que Todo vai mundo. fazer, né? É. Sempre vai relacionar a biomedicina com estética. Sempre. Isso aí é um tabu que a gente tem que quebrar, né? É Mas igual educação física com academia, né? Pouco se fala. Eu é a sou formado mesma só em coisa. bacharel, né? Então eu sou um treinador, né? Não tem, pode atuar em várias áreas, não só academia, né? Que é Sim, o menor a gente delas. tem várias áreas de atuação também, mas só se fala em biomedicina ou a área que eu atuo, né? Que é a patologia clínica. Então, Isso, assim, que é o famoso laboratório. laboratório. E aí, eu pesquisei o que era e gostei. Vi que as matérias que tinham na grade eram matérias que eu tinha afinidade. Você já estava formada no ensino médio nesse momento, ou não? Já. Já tinha Já tinha formado. formado, eu fiquei 1 ano fazendo curso online. Eu sempre tive facilidade de estudar online. Então, Uhum. eu não via essa necessidade de fazer curso particular e ter que ir presencial. Então, Uhum. assim, estudei online tranquilamente pelo Descomplica. Você já ouviu Isso. falar? Estudei. E aí, passei no ProUni.
na Faminas e tinha que jogar nota para algum curso. E foi biomedicina. Foi biomedicina. E você ganhou o ProUni todo, né? Porque eu também fui bolsista, né, do ProUni, só que só 50%, Só né? Porque não 50% também. tinha a Não, bolsa para integral não tinha. integral pro A curso que Faminas eu fazia. não oferecia na época, então eu fiz Eu só acho que era só para os odonto 50. e medicina que tinha a bolsa integral, porque para os outros não Foi. tinha. Mas é sempre assim. É sempre assim. E aí eu joguei a nota, consegui passar, graças a Deus. E comecei. Aí Foi o quê? 2020? Ou eu entrei em 19? 2020 aí, meu filho, a Pandemia, pandemia que eu ia te falar. E pandemia, como é que foi foi? péssimo, meu Deus. Primeira experiência com a faculdade, já pegou de cara a pandemia. Não, de cara, o que acontece? Eu ingressei, porque tem um atraso, né? A gente não ingressa junto com os alunos regulares. Uhum. Então, eu ingressei em janeiro, fevereiro, março. Eles entraram em fevereiro, eu entrei em Você março. entrou em março. Então, entrei perdida, não sabia de nada, não conhecia ninguém. Eles Ritmo já... de faculdade é uma loucura, E eles já né? se conheciam, todo mundo já se conhecia, eu não conhecia ninguém. Eu fui assim também. Aí já tinha panelinha formada e tal. Aí entrei e uma semana eu comecei a conhecer as pessoas e tal. E de cara já vi um trabalho pra fazer. Aí a professora passou o trabalho, não tinha com quem fazer, peguei um grupo nada a ver e fui. No último dia que eu falo de faculdade, por quê? Que depois entrou a pandemia. Na Uhum. sexta-feira, eu lembro direitinho. A gente sentou pra comer pizza, todo mundo. Eu conheci as minhas amigas, que atualmente eu, né, levei pra vida. E aí, na segunda-feira, a faculdade emitiu uma nota lá no e-mail institucional, falando de parar um pouco, porque estava acontecendo aí um boato de uma possível pandemia, alguma coisa assim do tipo. E falou que ia ficar uma semana parado. Falei, nossa, que beleza. É tudo que eu queria. Tô tranquila, ó, beleza. Uma semana em casa. Aí, passou essa semana. Mas foi logo, sabe? Porque eu não esqueço a data, né? Como eu tava contando, eu era autônomo Aham. já, né? Tinha meu empreendedorismo na minha academia, antigamente, antes de nós começar o programa. E aí, foi dia 14 de março. Foi, né? 14 de março. Foi. Então você tava Não, recente na foi recente, uma faculdade. semana. Eu estudei 5 dias. É. Entendeu? Aí, o que acontece? Emitiu essa nota de uma semana, falei, ótimo, uma semana. Emitiu uma segunda nota de 15 dias. Eu falei, melhor ainda, é como se fosse férias, né? Uhum. Depois dos 15 dias, nunca mais a gente voltou. Foi mais E de foi um ano. um ano, quase um ano. Se contar assim, foi quase um ano ou mais. Eu acho que se for colocar assim, definitivo, foi 2. Porque a gente começou a voltar depois de um ano e meio para fazer a parte. Não sei você, né? Mas eu acho que sim, porque a Ana Júlia, né? A gente é do mesmo local, que era colega sua. Sim. Aí a gente pegava a van para fazer as matérias de base, né? Que era, no meu caso, foi neurologia. Então era matéria de laboratório, de Isso. anatômico, né? Isso, Aí a gente laboratório só de... ia lá um É, dia da semana para ter essa aula era e isso ir aí. embora, Era né? isso mesmo. Aí eu acho que depois, para firmar mesmo, foi 2 anos. Aí lá em 2022 que começou a voltar todos Voltar os tudo. dias. Enquanto isso foi tudo online e nunca mais voltou. E aí foi um desafio, tá? Mas eu E sempre aí, tive você foi facilidade. gostando, né, do curso, mesmo estudando de Então, casa? assim, eu gostei bastante. Eu Curtiu? gostava Não das matérias, eu pensou em tive... nenhum momento assim, o que eu tô fazendo aqui? Nada. Pensava muito no que eu ia fazer depois. Mas, assim, no momento eu sempre gostei. Aham, Era uma coisa que sempre me chamava atenção. é As aulas verdade. práticas de laboratório eu adorava fazer. Menos microbiologia. Não deu certo. Não deu certo, a gente não deu certo. Eu não continuei, nunca gostei. Sempre tem aquelas matérias que passa longe, né? É. E aí, nesse um ano de pandemia, o primeiro ano, que foi o ano mais difícil, né? De Uhum. adaptação mesmo, né? Que até a faculdade estava se adaptando a isso. Então, não tinha nada certo. As provas eram, nossa, péssimo. Era muito difícil de fazer. E às vezes a internet caía. E teve uma vez também que teve um temporal em algum lugar, não lembro, que a gente estava Teve. fazendo prova. E eu só sei que todo mundo, a internet de todo mundo caiu. E foi aquele Teve desespero. sim. Tô fazendo prova, a internet caiu, a faculdade vai me dar zero. Todo... Foi É, geral, foi foi. região Eu lembro toda. disso, teve um episódio assim. E Só não lembro onde aí foi. o curso foi desenrolando, voltou presencial, já tinha afinidade com
algumas das matérias, Algumas das mas matérias, a maioria. hoje você falou que trabalha que é o que você gosta, que é laboratório, não é? Ou não, aí você ainda não tá Ainda naquilo não, que é o não. definitivo, que se agrada. Não, eu só entrei no que eu me habilitei mesmo, né. Uhum. Assim, eu sou boa, particularmente falando, eu sou boa no que eu faço, porém não é ainda o que eu quero fazer, então mas É. assim, eu Você sou descobriu outras áreas, assim, no decorrer da graduação que você já, gostou mais muitas. que o próprio laboratório? É. Eu atualmente estou tentando mestrado, né, então eu quero dar aula. Você Minha tem vontade intenção de trabalhar com a é docência? docência.